Olá pessoal, tudo bem? Então, dando uma continuidade na nossa temática sobre defensoria pública, é importante evidenciar, né, a transformação que foi no decorrer do tempo com a ideia de defensoria pública, com a concepção de defensoria pública no direito brasileiro, né? Nós entendemos então que ela passou por um processo de transição no qual ocorreu uma certa valorização da defensoria pública. Isso é possível de visualizar de acordo com as leis que aconteceram em prol da defensoria, de acordo com as jurisprudências do STF que favoreceram uma autonomia da defensoria. É, Aí eu preciso que vocês se recordem daquela questão de que quando um réu fosse condenado e a defensoria obtivesse êxito numa ação contra o Estado, de que as próprias custas honorárias ficaria, né, por conta do Estado, que o defensor teria direito sobre isso, né, que até então havia uma certa confusão de entendimento. E depois isso foi pacificado com o decorrer do tempo, certo? Então, aí eu vou só reforçar com vocês a emenda 80 de 94, que é importante que vocês acessem, aqueles que têm muito interesse em defensoria pública, você tem que fazer isso, você tem que conhecer essa lei, porque ela muda muita coisa, ela muda essa relevância da defensoria que adquiriu, essa emenda 80, ela tem uma grande importância, tá? Então, algumas alterações que nós já até começamos a falar sobre isso, mas vale a pena reforçar. Primeiro foi uma constitucionalização de algumas temáticas de competência da Defensoria Pública, ou que não era de competência, mas no decorrer do tempo foi atribuído à Defensoria. Por exemplo, a Constituição dos Direitos Humanos, né? Dos direitos humanos, no rol das atribuições da Defensoria. Então, a Defensoria compete à Defensoria essa defesa dos direitos humanos, a função extrajudicial da Defensoria Pública, que ela também tem uma função extrajudicial muito, 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 muito relevante, que nós vamos ver. Vou apresentar para vocês aqui. Na verdade, a ideia principal é sair desse circuito jurídico onde tudo se judicializa, e a ideia da defensoria que ganha muita força essa questão de sair e ganhar contornos extrajudiciais, e uma constitucionalização da legitimidade da defensoria pública em ações coletivas, que até então a defensoria não tinha competência para isso, isso ficava só a cargo do Ministério Público. Mas foi algo que a Defensoria Pública, que agregou a Defensoria Pública, certo? Essas ações coletivas. Aí nós veremos então que passado essas controvérsias que haviam sobre essas temáticas, essas discussões ganharam força e a Defensoria Pública, então, meio que se fortaleceu. A gente pode dizer que passou por um processo de fortalecimento, certo? Logicamente, a partir de várias discussões, tá? E aí vocês podem utilizar também, para ter um acesso melhor à informação, para se basear, né, num fundamento legal, acessem o artigo 129 da Constituição Federal, que vai falar algumas coisas importantes sobre a Defensoria Pública, certo? Com relação aos principais instrumentos da Defensoria Pública, onde ele pode atuar, onde o defensor público pode atuar em prol dessa tutela coletiva, nós podemos perceber que, por meio da ação civil pública, até então, quem tinha competência, igual eu disse para vocês, era o Ministério Público, depois ampliou para a Defensoria, e por meio de recomendação, a Defensoria Pública, meio que numa ação, meio que num processo extrajudicial, ela pode recomendar alguma coisa a alguém, né? E por meio de termo de ajuste de conduta. Já ouviram falar, né, do TAC, termo de ajuste de conduta, é muito comum. E esse termo de ajuste de conduta, após realizado esse termo de ajuste de conduta,
as partes entram em um acordo e esse acordo gera um título executivo, certo? Para vocês perceberem aí o tamanho da importância da Defensoria Pública, né? Então, pessoal, vocês percebem que, eu não sei se foi claro eu falando aqui para vocês de uma forma meio que rápida, mas tudo isso que foi agregando a Defensoria Pública deu uma maior robustez a ela. Ela ficou mais forte, mais robusta. E para isso foi necessário organizar toda uma infraestrutura para que demande, que atenda essas demandas que a ela foi atribuída, certo? Então isso é importante. Então tem sistemas integrados para atuar em prol dessa tutela coletiva. Foi criada uma estrutura muito grande para dar condições para que a defensoria conseguisse trabalhar. Aí eu mostro para vocês que a ideia principal da Defensoria Pública é uma justiça multiportas, ou seja, é uma justiça que não ela não se dá apenas pelos recursos judiciais que o Estado propõe, muito pelo contrário, que o Estado promove, né? Muito pelo contrário, existe uma série de questões. Por exemplo, se vocês pegarem a emenda 80 de 94, no artigo 4º, vocês vão ver. Só vou fazer a leitura aqui para vocês terem noção de quão amplo é o papel da Defensoria Pública. Diz assim, ó: promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflito de interesses por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Então vocês perceberam quanto é amplo essa atuação e meio que forte, por isso que é considerada uma promotora, né, vamos dizer assim, uma promotora, alguém que promove uma justiça multiportas por meio desses recursos que foram elencados para vocês. Outro destaque que a Defensoria Pública ganha nesse tempo ela, de existência, né, com a autonomia, é a questão dos direitos humanos, que também os direitos humanos ele também ganham uma certa relevância e a Defensoria Pública meio que ele vem aqui de forma agregada, né? Então, com o decorrer do tempo, tanto a matéria do direito, os direitos humanos ganha uma autonomia, ganha estudos, ganha uma consideração, né? Assim, de forma grandiosa, e a Defensoria Pública também. Então meio que une o útil ao agradável nesse caso, né? Os direitos humanos é uma das grandes bandeiras da Defensoria Pública. Então assim, isso é bem interessante e eu gosto muito disso, né? Justamente por ser um humanista, então você percebe que os direitos humanos, e quando você fala de direitos humanos, você vai perceber que às vezes grupos menos socialmente marginalizados ou grupos socialmente, vou dizer socialmente, às vezes não tem tanta relevância socialmente, eles são apoiados pela estrutura da Defensoria Pública. Isso é bem legal, certo? Então, vamos pensar aqui bem. A Defensoria Pública, da mesma forma que aqueles poderes os poderes que nós já falamos, que existem umas funções que são típicas e funções atípicas, a Defensoria Pública também tem, né? Então vamos ver o que é função típica, o que é a regra para a Defensoria Pública, certo? A regra para a Defensoria Pública é atender quem não tem condições financeiras de arcar com recursos que muitas vezes são dispendiosos, arcar com gastos com advogados, com emolumentos, ou seja, são pessoas que são hipossuficientes, que não têm condições de pagar
a justiça, que a partir do momento que ela tira seu recurso para pagar alguma prática no judiciário, aquele recurso lhe faz falta, certo? Então esses são os verdadeiros necessitados. E existe uma aferição de quem são esses necessitados. É lógico que não é assim. Você vai apresentar uma argumentação dizendo que você precisa da Defensoria Pública. Você tem que ser enquadrado em alguns quesitos, certo? Eu posso falar para vocês aqui que tanto pessoa jurídica como pessoa física pode ser atendido pela Defensoria Pública. E vou elencar poucos critérios, mas é só para vocês terem ideia de que existem critérios para você ser enquadrado, certo? Vamos pensar, quando a pessoa quando é sujeito natural, a pessoa individualmente tem que ganhar até 3 salários mínimos, e a família, no caso, quando é uma relação familiar, a família tem que ter, no máximo, até 5 salários mínimos, certo? Se enquadrando nessas condições, ela pode ter um atendimento, né? A renda estando enquadrada nessa situação, indivíduo até 3 salários mínimos, família até 5 salários mínimos, podem ter atendimento à Defensoria Pública, certo? Porque a gente sabe que as custas processuais, a justiça é muito cara. Então já existe essa previsão, certo? Vocês veem que existe esse enquadramento. E tem uma série de quesitos que são elencados, tá bom? Já quando se trata de pessoa jurídica, é aquela pessoa que é aquela organização, né? É aquela empresa que quando ela tira recursos para arcar uma custa processual, aquilo como que eu posso dizer? Aquilo interfere no seu funcionamento, na sua produtividade, certo? Aquele recurso colocado numa ação pode comprometer o seu funcionamento enquanto organização. Então, tanto pessoa física como jurídica tem atendimento da Defensoria Pública. Pode gozar desse benefício que o Estado promove, né? Vale a pena deixar isso claro. Então, a hipossuficiência ela é colocada, certo? E ela é aferida, lógico. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existe uma aferição dessa hipossuficiência, mas determinadas situações, por exemplo, como uma tutela de urgência, o Estado ele vai aferir isso posteriormente. Se for uma tutela de urgência, primeiro a Defensoria Pública vai atuar. Só depois que vai ver se você se encaixa naqueles quesitos para se enquadrar como necessitado, para ser entendido como necessitado, como um hipossuficiente, né? Então é importante dizer isso. A função atípica, que é a exceção da Defensoria Pública, é a justiça, a justiça por vias oficiais mesmo, né? Geralmente ela a função essencial dela é fazer outros caminhos, seguir outros percursos que não seja a justiça oficial. É resolver as contendas, mas não passando pela mão da justiça, porque sabe-se que é demorado, é oneroso, é pesado e tal. Então, essa é a intenção, promover a justiça, tentando, se esforçando em seguir outros caminhos, né? Tem alguns casos que são clássicos, quando você vê, por exemplo, aí no direito civil, que é o caso do curador, né? O curador especial é previsto em lei, a pessoa poder ter um curador especial. No caso do direito processual, quando se trata em âmbito penal, quando a pessoa é presa e ela não tem como arcar com um advogado, a Defensoria Pública ela faz isso, ela meio que atua de forma rápida para tentar contribuir com essas pessoas, né? Então, assim, é o que o Estado dispõe e, assim, é uma forma de inclusão. A gente sabe que para tudo tem problema, que teoricamente
Muitas vezes a coisa ela é muito perfeita, mas na prática tem as dificuldades. Mas existe, tá? Mas assim, já tem passos, já tem um caminho percorrido e essas questões existem. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de interessante que a gente pode pontuar nesse quesito. Quando eu disse para vocês das pessoas em vulnerabilidade, né, são as crianças, mulheres, né, pessoas às vezes, assim, de uma forma bem genérica, as pessoas que são socialmente estigmatizadas, que necessitam do Estado. Essas pessoas elas podem ter acesso à justiça, desde que se enquadre naquelas questões que eu pontuei para vocês, desde que sejam entendidas como pessoas de fato necessitadas, elas podem obter o defensor público trabalhando ao seu favor, certo? Entenderam então, né? O papel da defensoria pública. Ele é extremamente relevante para o atual contexto que nós vivemos. Eu sei que muitas coisas que eu coloquei aqui são muitas informações, né? Mas vai muito daquela pessoa que às vezes já tem algo planejado, já tem algo idealizado para fazer algum concurso nessa área de defensoria pública. Então, aqueles que têm isso projetado, cabe estudar, pesquisar as leis que regem a defensoria pública, porque nesse caso vai te acrescentar muito, certo? Então, meus caros, até a próxima e a gente vai conversando aí pelos recursos que são disponibilizados para nós, tá bom? Um abraço.